Sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo da análise à demonstração de resultados do Sporting. Neste vídeo, vamos olhar para as rúbricas que compõem os resultados operacionais das transações com jogadores e os resultados financeiros. A primeira rúbrica divide-se nas amortizações e nas perdas por imparidade no plantel. Vou usar o Ugarte como exemplo para explicar o que são as amortizações nos passes dos jogadores. Na altura da compra do passe de um jogador, são acordados vários pontos, desde a percentagem do passe a adquirir, a duração do contrato, o valor de aquisição e os encargos adicionais, as comissões e afins. O valor total da aquisição será igual ao valor a que o jogador vai entrar no ativo intangível da SAD. Ora, se no momento em que o jogador assina um contrato de 5 anos, o clube tem um grande poder sobre os destinos desse jogador, à medida que os anos vão passando, esse controle tende a ser cada vez menor. A 6 meses do final do contrato, o controlo é praticamente zero, porque é sabido que a 6 meses do final do contrato qualquer jogador é livre de negociar com outro clube. Esta perda de controlo é representada pela amortização, que contabilisticamente retira valor ao passe do jogador nos livros do clube. Quando o Ugarte foi contratado em agosto de 2021, foram registados 6,5 milhões no ativo da SAD, mas no momento da apresentação destes resultados, passaram-se 5 meses, o valor do passe deste jogador é de cerca de 5,9 milhões. Seguindo este raciocínio, fica claro que a amortização é proporcional ao valor de aquisição. Quanto maior a transferência, mais o jogador custa, entre aspas, em amortizações. Pelas minhas contas, o Paulinho custa qualquer coisa como 1,8 milhões por semestre, enquanto que o Mateus Nunes deve rondar os 150 mil euros. Este cálculo é feito para todos os jogadores e a soma é a apresentada. Os 10,8 milhões são considerados como gasto no exercício financeiro e são retirados ao valor bruto do plantel. O conceito de perda por imparidade já foi abordado no vídeo anterior. Aplicado aos passes dos jogadores, é simples de perceber. Se um jogador está contabilizado a X e rescinde o contrato, esse valor tem de ser retirado do ativo e corresponde a um gasto a reconhecer. Para além da rescisão de contrato, existem também outros elementos que podem fazer com que seja necessário registar uma perda por imparidade. Indo a um caso extremo, se um jogador que tivesse 2 anos de contrato e um valor líquido no ativo de 2 milhões partisse uma perna durante um jogo e o período de recuperação fosse no mínimo 2 anos, os 2 milhões teriam de ser retirados do ativo e representariam um gasto. Passemos para os rendimentos com transações de jogadores. Nesta parte, é preciso ter presente que a transferência do Nuno Mendes para o PSG não foi considerada, porque só foi oficializada em maio de 2022. Vai entrar nas contas do segundo semestre, assim como a segunda metade do pagamento pelo empréstimo do jogador. É dito que ao valor das vendas já se retirou o valor líquido, ou seja, o valor a que o passe do jogador vendido estava contabilizado nos livros, que seria igual ao valor total de aquisição, menos as amortizações acumuladas. Os jogadores vendidos foram os presentes no segundo quadro. Subtraindo o valor da venda pelo valor contabilístico, não se chega ao montante registado, mas deve ser porque foram realizadas mais vendas, só que por valores baixos. O mecanismo de solidariedade da FIFA é um instrumento para promover a formação de jogadores e Portugal, que exporta muitos jogadores de qualidade, costuma receber valores consideráveis. No caso do Sporting neste exercício, penso que uma grande fatia tenha como origem a transferência do Mateus Pereira do West Brom para a Arábia Saudita. O montante registado pelo Baldé advém de um ativo contingente. Estes tipos de ativos não são registados porque dependem de fatores alheios à SAD. No entanto, e porque são ativos possíveis, há uma parte do relatório que informa quais são
e vou apresentá-los de seguida. Podemos ver que estes ativos incidem basicamente sobre percentagens de futuras vendas, que dependem dos clubes nos quais esses jogadores atuam. Salta à vista que há condições sobre os jogadores que já têm algum tempo. É exemplo disso o Bruno Fernandes, cujo ativo contingente só deve caducar quando o jogador sair do United. É também aqui que se vê o acordo entre o Sporting e o Inter de Milão, a quando da transferência do João Mário. O Sporting, com base nesta combinação, considerou que o Inter, juntamente com o Benfica, usou um expediente para contornar o acordo e a questão está em tribunal. Contra o Sporting, existem dúvidas acerca da legalidade desta cláusula e se a palavra transfira afasta a possibilidade de quebra de contrato da parte do Inter, já que o jogador rescindiu o contrato. A favor, terá o argumento aparentemente sólido de que o jogador rescindiu com o Inter com o único propósito de contornar o acordado. De seguida, temos os gastos com as transações de jogadores. A percentagem dos direitos económicos a descontar reporta-se ao valor da transferência que não pertence ao Sporting. Há outro clube, empresário ou jogador que detém uma percentagem do passe. Outra hipótese, que foi o que se verificou no caso do Rosier, havia um passivo contingente que determinava que 20% da futura venda iria para o Dijon, clube ao qual o Sporting tinha comprado o jogador. Os passivos contingentes são o oposto dos ativos contingentes e também podem ser consultados no relatório. Nos últimos negócios que o Sporting fez, pode observar-se um padrão. Apesar do investimento ter sido elevado, como nos casos do Pote, Tabata e Ugarte, e na teoria o clube de ter 100% do passe dos jogadores, na prática não tem, porque os clubes vendedores reservaram percentagens muito significativas das vendas futuras. É uma abordagem ao mercado interessante que permite que o clube possa competir com outros com maiores recursos. Por último, os resultados financeiros. Estes resultados são essencialmente os juros a pagar pela dívida contraída. No entanto, neste exercício, os juros devidos pelas operações de factoring já tiveram um peso considerável. Depois de nos vídeos anteriores termos chegado aos resultados operacionais sem transações de jogadores de 20,9 milhões, subtraindo agora os 4,4 dos resultados operacionais com transações de jogadores e os 6,9 de resultados financeiros, chegamos a um resultado líquido positivo de 9,5 milhões. Importa dizer que é no primeiro semestre que a maior fatia das receitas são contabilizadas, desde logo as que dizem respeito à participação na Liga dos Campeões. Assim termina este vídeo. Se estão a gostar de acompanhar a análise e vos agrada este tipo de conteúdo, não se esqueçam de subscrever o canal. No próximo vídeo inicia a análise ao balanço, os ativos e passivos da SAD do Sporting. Até para a semana.